Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Yahweh é o nome dele. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Eterno. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, louvado e glorificado seja o teu nome, Yahweh. Aqui estamos diante do teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs. Primeiramente, para te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Precisamos de Ti. Precisamos do Espírito Santo, do Teu Filho amado Yahushua, para que Ele habite em nós e faça morada em nós. Nos proteja de todo mal, de todas as pragas, de todas as doenças. Visita, Pai, nossa casa, que os Teus santos anjos acampem ao nosso redor e nos proteja das armadilhas de Satanás. Nos ajuda no entendimento da Tua palavra. Nos faça verdadeiros cristãos, Pai, que possamos Te obedecer e seguir as Tuas orientações. É o que Te pedimos e Te agradecemos pelos méritos. Nosso Salvador, Yahushua é o nome dEle. É em nome dEle que Te pedimos hoje e sempre. Amém. Bem, meus amados irmãos e irmãs, vamos dar continuidade à leitura do livro Vida no Campo, no capítulo 6, que diz Colonização nos Centros Institucionais. Não devemos nos agrupar. Veja só o título. Não devemos nos agrupar. Em nossos dias, o Eterno deseja que seu povo fique disperso sobre a terra. Não devem se agrupar em colônias. Yahushua disse: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Quando os discípulos seguiram sua inclinação de permanecer em grande número em Jerusalém, foi permitido que a perseguição lhes sobreviesse. De modo que eles foram espalhados por todas as partes do mundo habitado. Durante anos, mensagens de advertência e súplica têm sido enviadas a nosso povo, insistindo para que se dirija ao grande campo de seara do Mestre e trabalhe desinteressadamente pela salvação das pessoas. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 215. Espalhem-se pelos lugares ainda não advertidos. Muitos dos membros de nossas grandes igrejas praticamente nada realizam. Eles poderiam realizar um bom trabalho se, em vez de se aglomerarem, olha só, se dispersassem em lugares ainda não atingidos pela verdade. As árvores plantadas perto demais uma das outras não se desenvolvem. Interessante isso, né? São elas transplantadas pelo jardineiro, a fim de terem espaço para crescer e não ficarem mirradas e débeis. O mesmo procedimento daria bons resultados em nossas igrejas maiores. Muitos membros estão morrendo espiritualmente por falta dessa mesma atividade. Estão se tornando fracos e incapazes. Se fossem transplantados, teriam espaço para crescer fortes e vigorosos. Não é o propósito de Yahweh que seu povo forme colônias ou se agrupe em grandes comunidades. Olha só, vou repetir. Não é propósito de Yahweh, nosso Pai Celestial, que seu povo forme colônias ou se agrupe em grandes comunidades. Os discípulos de Yahushua, nosso Salvador, são seus representantes na terra. E o Eterno deseja que se espalhem por todo o país, nas cidades e vilas, como luzes em meio às trevas do mundo. Devem ser missionários de Yahweh, testificando por sua fé e obras da proximidade da vinda do nosso Salvador Yahushua. Onde houver oportunidade de ganhar a subsistência.
Os membros de nossas igrejas podem realizar um trabalho que, por enquanto, mal iniciaram. Nenhum deles deverá se mudar para outras localidades simplesmente por vantagens terrenas. Mas as famílias que estejam bem firmadas na verdade, uma ou duas numa localidade, devem ir onde houver oportunidade de ganhar a subsistência, para trabalhar como missionários. Devem ter amor às pessoas, sentir a responsabilidade de trabalhar por elas e estudar a maneira de atraí-las à verdade. Poderão distribuir nossas publicações, realizar reuniões em sua casa, ser amigos dos vizinhos e convidá-los a frequentar esses encontros. Dessa maneira, poderão fazer brilhar sua luz por meio de boas obras. Testemunhos para a Igreja, volume 8, páginas 244 e 245. Não deixem que as atrações das instituições os enganem. Os que estão inclinados a se estabelecer nas proximidades de nossa casa publicadora ou de nosso hospital e escola em Takoma Park, devem pedir conselho antes de se mudarem. Desejo dizer aos que estão olhando para Mountain View como lugar propício para morar, pelo fato de que ali será estabelecida a Pacific Press, olhem para outras partes do mundo que necessitam da luz que vocês receberam em custódia. Lembrem-se de que Yahweh deu a cada ser humano a sua obra. Escolham alguma localidade em que tenham oportunidade de deixar sua luz brilhar no meio das trevas morais. Sempre se dá o caso de que, quando uma instituição é constituída no lugar, há muitas famílias que desejam se estabelecer perto dela. Assim tem sido em Butler Creek e em Oakland, e até certo ponto em quase todos os lugares em que temos uma escola ou um hospital. Fundamentos da Educação Cristã, páginas 494 e 495. Não estabeleçam centros de Jerusalém. Nosso povo não deve considerar, seja como for a cidade, como sendo o centro de Jerusalém. Não pensem eles que, porque alguns dos nossos irmãos são chamados para se ligar à nossa obra de publicações aqui, este é um lugar para grande quantidade de nosso povo se estabelecer com suas famílias. E todo aquele que está ligado ao escritório conserve-se de prontidão para partir, se Yahweh o chamar para algum novo lugar. Manuscrito 148 de 1905. Não se aglomerem num só lugar. Viu só a advertência? Não se aglomerem. Cometendo o mesmo erro que foi cometido em Butter Creek. Há centenas de lugares que precisam da luz que Yahweh lhes deu. Fundamentos da Educação Cristã, página 495. Fiquem nas igrejas pequenas, iniciem novas escolas. Muitas famílias que, com o intuito de educar seus filhos, se mudam para lugares onde se acham situadas nossas grandes escolas. Fariam melhor serviço ao mestre permanecendo onde estão. Deve animar a igreja de que são membros a estabelecer uma escola em que as crianças dos arredores recebam uma educação cristã prática e integral. Seria muitíssimo melhor para seus filhos, para eles próprios e para a causa de Yahweh, se eles permanecessem nas igrejas menores, onde seu auxílio é necessário, em vez de irem para as maiores, onde, devido a não serem ali necessários, há constante tentação a cair em iniciativa espiritual. Onde quer que haja alguns
observadores do sábado, os pais devem se unir para providenciar um lugar para uma escola em que suas crianças e seus jovens possam ser instruídos. Empreguem um professor cristão que, como consagrado missionário, eduque as crianças, de tal maneira que as induza a se tornarem missionárias. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 198. Como os anjos devem se sentir. Penso em como os anjos devem se sentir vendo o fim se aproximar e os que professam ter o conhecimento de Yahweh e de Yahushua, a quem o Pai enviou, amontoando-se, formando colônias, assistindo às reuniões e se sentindo desanimados e insatisfeitos, quando não há muita pregação para lhes beneficiar a alma e fortalecer a igreja, enquanto eles literalmente não estão fazendo nada. Carta 16 de 1892. Mais uma advertência para as pessoas não ficarem aglomeradas. Ampliar e expandir, mas não em um centro. O povo está sendo encorajado a se fixar em Batter Creek. Dão o dízimo e exercem sua influência para a edificação de uma moderna Jerusalém, o que não corresponde à ordem de Yahweh. Nessa obra, outros lugares são despojados de facilidades que deveriam ter. Aumentem sim, ampliem, mas não em um só lugar. Vão e estabeleçam centros de influência em lugares em que nada ou quase nada foi feito. Partam sua massa consolidada, difundam os salvadores raios de luz e irradiam-na pelos recantos obscurecidos da terra. Testemunhos para Ministro, páginas 254 e 255. Temos que levar, meu irmão, minha irmã, a palavra muitas pessoas desconhecem. É claro que nós temos a ferramenta, né? Essa ferramenta maravilhosa da mídia, onde possamos ir em lugares bem distantes. Mas precisamos falar desse Criador maravilhoso que nos salvou da morte eterna. Muita gente não o conhece, somente superficialmente. Por isso precisamos examinar as Escrituras com mais critérios, para que possamos conhecê-lo, ter mais intimidade com ele e assim poder falar dele com amor e convencimento, até porque é o Espírito Santo que vai fazer esse entendimento. Fique na paz do nosso Pai Celestial, Yahweh é o nome dele, e que o Espírito Santo de Yahushua habite em você e em mim e faça morada em nós. Amém.